A tentativa de Alexandre de Moraes de escapar da Lei Magnitsky fracassou de forma miserável. Ele pediu compaixão, tentou abrir um canal de negociação, mas os Estados Unidos fecharam a porta na cara dele. A resposta do vice-secretário de Estado foi devastadora e clara. Não há acordo, não há conversa, não há compaixão para quem, segundo eles, usurpou o poder ditatorial. O recado foi dado. Ele vai pagar pelo que fez e não adianta mais chorar. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? Vamos tentar entender juntos a profundidade e a gravidade do que aconteceu, porque este, para mim, é um dos capítulos mais humilhantes da história recente da diplomacia brasileira e certamente o mais doloroso para a biografia de Alexandre de Moraes. A gente precisa primeiro pintar o quadro completo. Depois de ser oficialmente sancionado pela Lei Magnitsky, de ter seu nome colocado na lista de violadores de direitos humanos e de ver seu mundo de privilégios internacionais começar a ruir, o ministro, que por tanto tempo se mostrou um gigante inabalável, parece ter percebido que estava em um beco sem saída. A pressão é imensa. A gente viu seus colegas de Supremo Tribunal Federal começando a se afastar, viu a grande mídia mudando o tom, viu o poder financeiro como o Bradesco, sinalizando que vai cumprir a lei americana. O cerco se fechou de tal maneira que a única saída que restou a Moraes foi a mais improvável de todas. A de tentar um gesto de humildade, de pedir clemência. Eu fico imaginando a cena. O homem que nunca demonstrou um pingo de compaixão, que tratou idosos e mães de família com uma dureza implacável, que debochou de seus alvos agora nos bastidores através dos canais que lhe restavam, tentando abrir uma porta de negociação com Washington. Ele deve ter pensado que talvez a diplomacia pudesse resolver, que um acordo de bastidores pudesse aliviar as sanções, que uma conversa pudesse fazer os americanos pegarem mais leve, mas ele se enganou, e se enganou feio. A resposta dos Estados Unidos não veio por uma nota diplomática secreta. Ela veio a público de forma brutalmente clara e calculada para que o mundo inteiro ouvisse. E veio pela voz de ninguém menos que Christopher Landau, o vice-secretário do Departamento de Estado, o braço direito do secretário Marco Rubio. A mensagem que ele publicou no X e que a embaixada americana no Brasil fez questão de republicar não foi uma resposta, foi uma sentença. Foi a porta sendo batida na cara de Moraes. Com toda a força, outra força. Eu quero que a gente analise com calma as palavras do Landau, porque elas são de uma dureza e de uma precisão impressionantes. Ele começa falando sobre a separação de poderes, a base de qualquer democracia. E aí ele vai direto ao ponto. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta este ponto. Um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes de outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão ou outras penalidades. Parem e pensem nisso. O número 2 da diplomacia americana não está dizendo que o Moraes exagerou, que ele cometeu excessos. Ele está usando a palavra ditatorial. Ele está dizendo que um ministro do nosso Supremo se tornou um ditador. E ele vai além. Ele fala em ameaçar líderes ou suas famílias. É uma acusação de uma gravidade sem precedentes. E ele continua, e aqui ele joga a pá de cal na tentativa de diálogo do Moraes. Sempre é possível negociar com líderes dos poderes executivos ou legislativos de um país, mas não com um juiz que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída. Essa, para mim, é a parte mais devastadora. O que o governo americano está dizendo é: com você, Alexandre, não tem conversa. Com políticos a gente negocia, a gente barganha, a gente encontra uma saída. Mas você não é um político, você é um juiz. E como juiz, você deveria seguir a lei. Como você não seguiu, como você agiu como um tirano, não há nada para negociar. Você está em um beco sem saída que você mesmo criou.
É a desqualificação completa de Moraes como um interlocutor válido. É dizer que ele se tornou um problema tão grande, tão anômalo, que não há mais solução diplomática para ele. E a humilhação final vem na conclusão da mensagem de Landau. Se alguém conhecer um precedente na história humana em que um único juiz, não eleito, tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, avise. É uma ironia cortante, um deboche disfarçado de pergunta retórica. Ele está, na prática, chamando o Moraes de uma anomalia histórica, de uma figura bizarra que não tem paralelo na história da humanidade. É a forma mais elegante de chamar alguém de aberração. Agora vamos conectar isso com a análise brilhante que a Ana Paula Henkel fez sobre o conceito de compaixão. Ela lembra que o ministro Moraes, durante todos esses anos, nunca demonstrou compaixão por ninguém. Pelo contrário, a sua atuação foi marcada pela crueldade, né, pelo sadismo, por uma dureza que muitas vezes parecia ter prazer na humilhação de seus alvos. A gente viu isso na forma como os presos do 8 de janeiro foram tratados, na falta de individualização das condutas, nas penas desproporcionais. A gente viu isso na perseguição implacável a jornalistas e parlamentares. E agora, de repente, esse mesmo homem pede compaixão. É a ironia suprema. É o algoz, quando se vê na posição de vítima, pedindo a piedade que ele nunca deu a ninguém. E a resposta dos Estados Unidos, como a Ana Paula bem concluiu, foi um espelho da própria atitude do ministro. Compaixão e Alexandre de Moraes não cabem na mesma frase. A Ana Paula ainda vai além e faz uma comparação histórica pesadíssima, mas que para mim faz todo o sentido. Ela lembra do Tribunal de Nuremberg, onde os oficiais nazistas foram julgados após a Segunda Guerra. E qual era a principal desculpa deles? Eu estava apenas seguindo ordens. E o que o Tribunal de Nuremberg ensinou ao mundo? Que essa desculpa não cola, que a responsabilidade por atos desumanos é individual. O que a Ana Paula está dizendo é que o ministro Moraes, ao praticar o que ela e muitos consideram atos de crueldade, não pode agora se esconder atrás da toga ou da desculpa de que estava defendendo a democracia. Ele é o responsável. E responsáveis não merecem compaixão, merecem justiça. O que a gente está vendo é o desmoronamento completo, não apenas da figura de poder, mas da figura moral de Alexandre de Moraes. Ele tentou um último gesto, uma última cartada, a do pedido de clemência, e recebeu em troca a mais dura e humilhante das respostas. Ele foi exposto não como um juiz, não como um guardião da lei, mas como um tirano isolado com quem não se pode nem mais conversar. A porta foi fechada. A negociação acabou antes de começar. E o recado, como eu disse no início, foi muito claro. Ele vai pagar pelo que fez. E não adianta mais chorar. Essa situação toda me faz pensar sobre a natureza do poder. O poder, quando não tem freios, quando não tem contrapesos, ele corrompe de uma forma que a pessoa começa a se achar infalível, divina. Ela realmente acredita que as suas vontades são a lei. E o Alexandre de Moraes, com o silêncio do Senado, com o aplauso da mídia, com a submissão de seus colegas, chegou a esse ponto. Ele realmente acreditou que era o dono do Brasil. E o que os Estados Unidos estão fazendo agora é simplesmente mostrar a ele que ele não é. É um choque de realidade brutal, mas necessário. É a lição de que, no mundo, ainda existem forças maiores do que a caneta de um ministro do STF. E que a justiça, mesmo que demore, mesmo que venha de longe, uma hora chega. E quando ela chega, ela não costuma pedir licença nem ter compaixão com quem nunca teve compaixão com ninguém. Essa história é um retrato impressionante de como o jogo do poder pode virar de uma hora para outra. A tentativa fracassada de Moraes de buscar compaixão e a resposta dura que ele recebeu mostram que o cerco realmente se fechou. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essa foi a humilhação final para o ministro? Acredita que, a partir de agora, o isolamento dele só vai aumentar? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre o que isso significa para o futuro do Brasil.
Se você gostou desta análise e quer continuar entendendo os bastidores do poder, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a era da impunidade está chegando ao fim. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque os próximos capítulos dessa novela prometem ser ainda mais intensos. Um grande abraço.